Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E olha, eu vou dizer para vocês, é um programa especial, uma entrevista muito especial. Eu estou recebendo aqui o Emerson Ocampos Lopes, não é meu parente, talvez seja, né? A gente sabe como é que é, né? O Emerson. E o Emerson é presidente do Centro Uruguaianense. Eu, como uruguaianense, vim para Porto Alegre em 1967, com 16 anos, apaixonado por aquela terra. Sempre que vou a Uruguaiana, eu mato a saudade dos meus amigos que ainda estão por lá, né? Muitos saíram, outros subiram, enfim, é da vida. Emerson, que bom te ver aqui. Igualmente. Tu que agora é o presidente do Centro Uruguaianense. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar o Centro Uruguaianense foi na década de 70. Ele foi criado em 1971. E, na verdade, ele foi criado para reunir o pessoal que veio de Uruguaiana, como eu naquela época, porque não tínhamos ainda a estrutura educacional lá. Eu passei no ginásio, Dom Hermeto, e aí vou para onde? Tirei o científico, aonde? Tem que vir para Porto Alegre. Obrigado pela tua presença aqui. Me conta um pouquinho da história tua e do Centro Uruguaianense. Em primeiro lugar, quero te agradecer aí pelo convite, né? E te dizer o seguinte: o centro foi criado em 1955. O ano passado nós comemoramos 70 anos do centro, tá? O centro foi criado com aquele intuito de reunir os jovens estudantes que vinham para Porto Alegre, para as universidades. Como eu, né? Como nós, né? Ou trabalhar, é né? Aquela verdade. coisa. Então, eles criaram o Centro Uruguaianense, que é uma associação, né? Que tem um vínculo todo, um cunho todo social, né? Para reunir o pessoal, matar a saudade uruguaiana, conversar sobre o Uruguaiana, divulgar o Uruguaiana, que também é muito importante, né? E aquela geração é uma geração diferente. Aliás, nós somos uma geração diferente. Por tudo que representa do ponto de vista emblemático, do ponto de vista dos laços afetivos que nos unem, né? Não só nós, nossos amigos conterrâneos, mas nós temos essa fraternidade, que é uma fraternidade que nos acompanha desde o berço. E Uruguaiana, por ser longe, 620 quilômetros de Porto Alegre, é uma coisa que, quando a gente vem, diz, poxa, mas como é longe Uruguaiana? É verdade. Só gostando, amando muito a cidade para voltar lá. Como é que é a nova geração? Porque naquela época, a maioria dos uruguaianenses que vieram para cá estavam ligados ao Centro Uruguaianense. Hoje já não acontece mais isso. É verdade. Olha, o centro, hoje, eu sempre coloco o seguinte, que se faz esse tipo de trabalho com os apaixonados. Tá? Se não tiver paixão, não vestir a camisa, você não consegue ter um trabalho bom. E, infelizmente, hoje a gente não teve uma renovação. Minha filha não frequenta, a filha do outro frequenta, porque eles têm, hoje em dia, uma infinidade de opções, né? Quando foi criado, não tinha nem televisão no centro, lá 55. Tá? E nós temos uma sede lá em Belém Novo, que a gente chama de sede campestre, né? Que é onde a gente faz a nossa churrascada, o nosso jantar. É tudo que for durante o dia. A gente evita fazer à noite pela distância, pela lei seca, a pessoa não pode tomar uma cervejinha, se for de carro lá. Então a gente toma todos esses cuidados, porque hoje os nossos frequentadores, Silvio, são pessoas com mais de 60 anos. Nós não temos ninguém, assim, sócios com menos dessa idade. Tá? Todos os nossos sócios têm acima de 60 anos. Nós temos agora, a pandemia, nós tivemos que ficar parado e fechar a nossa sede aqui na Vigária. Mas continuamos um trabalho. Hoje a gente tem aí umas pessoas muito dedicadas. Eu te falo assim, eu tenho uma vice-presidente, a Maria da Graça Pinem, pessoa que chega junto conosco. Estamos hoje com o Vanderlei Maurer, nosso presidente do conselho. Temos várias pessoas aí, o próprio Paulo Astrana, que eu acho que você conhece. Sim, conheço, tá? claro. E temos assim, eu não quero... eu tenho nomes para citar, porque tem muitos nomes de pessoas que colaboram, tá? E a gente está... Eu sempre digo para as pessoas, não deixe o centro morrer, até a época de carnaval tem um sambinha, não deixe o centro morrer, não deixe o centro acabar. O centro foi feito de histórias para a gente contar. Histórias daqueles que chegaram aqui, lá em 56, se reuniram e fundaram o centro. E hoje nós só temos 2 sócios fundadores vivos, que é o seu Nelson e o avô do prefeito de Uruguaiana, tá? Que é da família... até me foge. Delgado, né? O avô dele é um dos fundadores do centro. Temos 2 sócios. O avô dele era o Ari Delgado? Eu não sei. Porque teve o Ari Delgado, que era rapaz, desculpe eu te dizer, mas eu sei que é o avô do prefeito lá, tá? Que foi um dos fundadores nossos. E você sabe que nós temos aqui um calendário de eventos, a gente se reúne, o centro está bem, mas nós precisamos de mais gente. Precisa renovar o quadro social, e esses eventos são importantes, que esses eventos possam atrair
mais gente, porque mais gente indo lá pode gostar, né? Porque afinal, eu conheço a sede lá. Aliás, temos agora um almoço, né? Temos uma churrascada. Uma churrascada, que dia agora? Vai ser no dia 15 de março. 15 de março. Eu estarei lá no dia 15 de março, vai ser no domingo. Tá? Os convites já estão aí, é só a gente estar Já vou mandar comprar meus convites, tá? Porque eu acho importante, né, a gente ter o seguinte, ter essa vinculação, manter este amor, porque daqui a pouco nós vamos precisar renovar o Centro de Uruguaianense. Claro. Centro Uruguaianense, porque senão, quem é que vai... A turma nova, como tu disseste, hoje eles têm 1000 e outras atrações. Por exemplo, Porto Alegre a gente não conhecia só de fotografia, quando nós éramos guris lá. Então era muito distante Porto Alegre. Hoje os caras vêm aqui, passam um fim de semana em Porto Alegre e vão embora. Quer dizer, então eles já não têm aquela aventura toda para vir para Porto Alegre e sentir saudades de Uruguaiana, que era diferente da nossa geração, né? Então o desafio mesmo é manter o Centro de Uruguaiana, o Centro Uruguaianense vivo, com atração, e fazer com que ele possa atrair mais jovens uruguaianenses aqui. Você vê, Silvio, nós criamos uma roda de chimarrão no terceiro domingo de cada mês, no Brinque da Redenção. Ali a gente se reúne, fica mateando, aquela coisa toda, com faixa, Centro Uruguaianense. É um outdoor nosso, já faz parte. É ali do calendário. Nós estamos completando 4 anos ali com a roda de chimarrão. E também temos aí, foi criado pela nossa vice-presidente, um chá, um café com amigos, tá? Uma vez no mês também, normalmente às quarta-feira, a última quarta-feira do mês, tá? A gente tem um calendário, aquelas pessoas que se interessarem, nos liguem, entrem em contato conosco através do nosso e-mail, tem tudo aí para a gente fazer uma divulgação. Perfeito. Eu entrei no Centro Uruguaianense através do Mário Hamilton Vilela. Está aí. Já morreu? Não, o Mário Hamilton Vilela, o professor Mário Hamilton Vilela. Está lá em Santa Catarina agora. E ele é uma figura, ele adorava o Centro Uruguaianense, agora está longe daqui, enfim. Mas, de qualquer maneira, o Emerson, é importante entender o seguinte, que o Centro Uruguaianense não pode morrer. De jeito. É preciso, por exemplo, naquela época, quando eu vim aqui para o Centro Uruguaianense, quando eu me incorporei no Centro Uruguaianense, com o Vilela e outros amigos, havia muitas empresas de Uruguaiana, e muitas que estão aqui em Porto Alegre, que ajudavam, financiavam o Centro Uruguaianense. Eu acho importante a gente despertar hoje isso. Não né? temos mais isso. Esse é o problema, né? Não tem porque... E acho importante que o empresário de Uruguaiana possa despertar para isso também. Isso né? pode. Porque o que acontece? É uma forma de tu criar esse vínculo com o uruguaianense. Afinal de contas, a nossa terra lá, ela fez com que muita gente prosperasse, chegasse até aqui hoje, né? E, então, enfim, eu acho que é uma forma de retribuição. Tá, inclusive, desculpar aí uma confusão do professor Mário Hamilton, está vivíssimo. Claro, lá, mas o outro irmão foi que era prefeito aqui. Sim, que era, morreu, exato, o Mário aqui era o prefeito Vilela, Vilela. Você sabe que eu cheguei, eu sou um gaúcho que saí do Uruguaiana, fui para o Rio, 45 anos lá, eu era fuzileiro naval, fomos transferidos para lá. Estudei, trabalhei, me formei, eu sou advogado, já estou aposentado. Voltei para Porto Alegre. Cheguei aqui, fiquei meio perdido. Encontrei o centro. Comecei a frequentar o centro, fui namorando, me casei com o centro. Te achaste? Me casei e hoje digo o seguinte, o centro é a minha igreja. Que maravilha. Eu sou apaixonado por esse trabalho, sabia? Eu estou no 3º mandato já, na diretoria, como diretor-presidente. Esse espaço aqui do programa, que aliás eu depois vou te passar o recorte da entrevista, tu aí divulga lá em Uruguaiana, inclusive. Esse espaço aqui está à disposição do Centro Uruguaianense, tá? Sem custo nenhum e tal, porque, afinal de contas, eu acho que nós temos que ajudar a divulgar. Porque hoje em dia as coisas, se não são divulgadas, elas passam esquecidas, né? Mas, Emerson, eu quero te agradecer muito a presença aqui. Hoje foi uma entrevista mais rápida, mas nós temos mais oportunidades para isso, inclusive antes do dia 15 de março, né? Que vai ter o almoço lá, a churrascada lá. 15 de março, né? 15 de março. Como é que o pessoal faz para se inscrever lá? Qual é o telefone que tu quer dar para o pessoal lá? Veja bem, o nosso telefone, hoje eu deixo até o meu. Sim, qual é o teu? Porque aquilo que eu te falei, nós tínhamos uma sede aí na Vigário, mas na pandemia tínhamos que fechar. E hoje a gente está batalhando para abrir novamente esse escritório. Mas é aquele escritório tipo assim, o consulado de Uruguaiana, entendeu? Onde a gente pode ir lá, você chega de Uruguaiana, eu vou lá visitar o pessoal do centro, se informar, por exemplo, agora tem um carnaval fora de época. O nosso centro poderia, entendeu? Está fazendo esse meio de campo, entendeu? Está divulgando essa atração. Esse evento, E outras coisas do calendário da cidade, né, que a gente quer. Qual é o telefone? É 51? 999 61 9116. 9116. Tá. Então, olha aqui, é 51? 51. Aqui, ó, 51. 999 61
9116. Não esqueça, faz uma ligação para lá. Marque, vamos nos encontrar também lá. Estarei dia 16 de março no Centro Uruguaiense, lá em Belém Novo, uma sede maravilhosa, a sede campestre do Centro Uruguaiense. Era isso aí, então? Muito obrigado, viu? É isso aí que a gente busca, esse espaço. Vamos conquistar. Esse aqui já está conquistado. Para a gente Nosso Centro Uruguaiense. e atrair esses uruguaienses que chegam em Porto Alegre. Né? Perfeito. Porque é uma paixão enorme, né? Eu fico muito emocionado até em estar com o pessoal de Uruguaiana, porque eu sei o que é o vir para cá, vencer na grande cidade, na cidade grande, né? E vamos proporcionar também aquele pessoal que está vindo lá, aquela gurizada que está vindo lá, que eles tenham um amparo, um aconchego aqui em Porto Alegre. E esse aconchego, esse amparo, o Centro Uruguaiense. Contando com a tua ajuda, a gente vai, com certeza, vai para frente. Muito obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Muito bem, estamos recebendo aqui o Dr. Gustavo Bernardi, que é nosso parceiro há muitos anos aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Aliás, o Dr. Bernardi é um dos responsáveis diretos pela manutenção desse programa, que já está completando 25 anos no ar. E ele se mantém, naturalmente, pela parceria com esses colegas, esses amigos nossos, mas principalmente pelo conteúdo que nós apresentamos aqui através do Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Silvio. Bom, nós estamos aí no ano de 2026, e aí começou a vigir a nova reforma tributária. E essa reforma tributária, ela trouxe algumas mudanças na questão dos rendimentos em operações imobiliárias. E aí? Olha, Silvio, a reforma tributária, da forma como ela passou, me parece que no Brasil não há oposição a nada, né? Nós estamos com uma reforma tributária entrando neste ano, criando impostos novos sobre serviço e consumo, que não são de alíquotas baixas, IBS e CBS, mas nós não estamos retirando os impostos que existiam sobre esse mesmo serviço e sobre esse mesmo consumo. Estão agregando mais impostos. Agregando mais impostos, né? Como sempre no Brasil, a reforma ela se inicia prometendo tirar impostos e substituir impostos, né? Como se fosse trazer uma nova regra de harmonização da distribuição tributária. Mas isso nunca aconteceu no Brasil e desta vez também não vai acontecer. Tá? Nós podemos falar isso aqui uma noite inteira, mas eu vou trazer isso para a minha área, que é a área imobiliária, né? Então veja só, o IBS e o CBS nasceram como se fosse o IVA, né? Aquele imposto que a gente paga quando a gente vai para os Estados Unidos, que a gente paga sobre a compra final. Ou seja, eu comprei $100, vou pagar mais 7,62 dólares de tributo. E era isso e não é mais nada. No Brasil, não. No Brasil, continua o imposto de renda de pessoa física. No Brasil, continua o imposto de renda de pessoa jurídica. No Brasil, continua a contribuição social sobre o lucro líquido. No Brasil, continua o PIS e continua o COFINS. Então, vamos trazer isso para o nosso mercado imobiliário. Como é que funciona hoje? Você, proprietário de imóvel, que aluga imóvel na sua pessoa física, até o ano passado, você tributava pagando 15% sobre os rendimentos deste imóvel, né? Pagava ali, poderia antecipar esse pagamento através de um carnê-leão ou iria pagar na sua declaração de imposto de renda do ano seguinte. Hoje não mais. Hoje você vai ter que se preocupar em equalizar essa distribuição tributária entre imposto de renda da pessoa física e esses dois outros impostos que foram criados, né? O que eu quero alertar você que está nos ouvindo, que está nos vendo, é que há regras de redução da carga tributária. Por exemplo, você pode, no primeiro momento, reduzir a base de cálculo desta regra, deste valor em que incide a carga tributária, em até 70%. Por exemplo, tem uma outra regra. Se você faz um aluguel de um imóvel residencial para a pessoa física morar no imóvel, você tem um abatimento de R$600 sobre o valor da locação. Outra questão, você tem ali determinadas vantagens sobre gastos de manutenção do imóvel. Tudo isso fica muito bonito no papel, mas isso traz para a pessoa física a necessidade de ter um advogado que vai orientar ela e a necessidade de ter um contador para fazer essa contabilidade. Não é mais tão simples
quanto era antes simplesmente dizer que eu recebia 10 mil de aluguel e tributava 15%. Tá? Na pessoa jurídica ficou ainda mais difícil, porque você continua tendo contribuição social sobre o lucro líquido, continua tendo PIS e continua tendo COFINS. E, além disso, você tem o próprio imposto de renda de pessoa jurídica que você tem que fazer, trimestralmente, mensalmente, depende da forma de tributar. Então, o que me parece, Silvio, é que aquilo que veio para simplificar complicou muito mais. Isso é um custo muito maior. E, além de tudo, quase que duplicou a carga tributária. Né? E é interessante que tu dissesse uma coisa, que não há oposição nisso, né? Eu imagino se fosse um outro governo, falar sinceramente, se fosse um governo Bolsonaro que fizesse isso. Tinha caído o governo. Porque, na verdade, o que eu estou vendo aí, a gente que acompanha a área empresarial, o que está acontecendo de falência empresarial, de desemprego, o Brasil vai entrar num fundo de poço muito mais ainda do que já está. E nós estamos aqui num outro momento mais grave ainda. Nós vamos ter o julgamento do regime 5x1. É. Ou seja, diminuindo a carga de trabalho, mantendo o mesmo valor de salário e as empresas sempre tendo que bancar isso. Mas o que acontece no mercado imobiliário hoje é que você não pode deixar para depois para fazer o seu planejamento tributário para esse ano de 2026. Não adianta continuar usando a mesma regra que você fazia até dezembro do ano passado, porque você vai pagar o dobro. E a gente percebe, né? Eu vejo muito advogado vendendo holding, vendendo estruturas societárias complexas. Não. Você consegue fazer isso, né, instituindo uma personalidade jurídica própria, uma empresa, uma PJ, né, e trazendo toda uma regra tributária muito mais adequada para a atividade de locação de imóveis. Né? Silvio, o mercado está alvoroçado. Está alvoroçado. Nós tínhamos aqui lançamentos em Porto Alegre que foram cancelados, nós tínhamos a criação de fundos imobiliários de determinados imóveis aqui em Porto Alegre que foram cancelados. A bem da verdade, eu só não vi cancelarem nada na praia, porque na praia vende tudo. Né? Ali, Xangri-Lá, Capão, Atlântida, vende tudo. Mas em Porto Alegre, né, essas estruturas societárias que faziam que tu comprasse cotas e se tornasse sócio, estão voltando para trás alguns passos e repensando como fazer isso. Né? Então, não deixe de falar com o seu contador, não deixe de falar com o seu advogado, não deixe de planejar como é que vai ser o rendimento dos seus aluguéis, dos seus imóveis de aluguel, daquela propriedade imobiliária que lhe traz renda, porque vai ficar muito mais caro tributar isso. E só para complementar, então agora nós temos uma certidão de identidade do imóvel, que é a inscrição do imóvel num determinado cadastro nacional, que torna cada vez mais difícil fazer o que a gente tinha antes. Eu te alugava um imóvel e a gente combinava de eu não declarar que tu me pagava e tu não declarar que tu pagava. Ou seja, a gente fazia uma certa burla aí da informação. No fundo da gaveta, né? Troço paralelo e tal, né? Isso vai ficar impossível logo. Na verdade, o governo ia fazer isso, naturalmente, porque é um governo fiscalizador, um governo que quer cada vez mais se agigantar e precisa de recurso para isso, né? E fazer com que todo mundo, a sociedade brasileira, deixe de ser próspera, porque quando o camarada prospera, tu tem acesso à informação e tal, e aí pode contestar a situação atual. Então, nós estamos marchando uma situação que eu nunca vi o Brasil estar marchando. Mas, de qualquer maneira, eu quero só para concluir, de passar a palavra para a tua mensagem final, todo camarada que está nessa situação dita pelo Bernardi tem que ter uma consultoria empresarial, porque vai sair muito mais caro depois se tu não tiver esta orientação séria, oportuna e de conhecimento, que depois acaba pagando a conta muito maior, né? Sim, é o que eu disse. Você hoje não dá mais para atravessar o ano de 2026 pensando em declarar da mesma forma como declarava antes. Tá? E também, só para complementar, nós estamos aqui agora, neste ano de 2026, instalando o maior computador das Américas na nossa Receita Federal. Ou seja, se essa fiscalização a gente já sofria até ontem, imagina agora. A partir de amanhã, imagina o que vai ser. Né? Então, o fisco está cada vez mais presente, ele está cada vez pegando o menor, e eu acho que é muito importante preparar, planejar e fazer uma estrutura própria para isso, Silvio. Bernardo, um grande abraço e até a próxima semana. Um abraço, Silvio. Valeu, obrigado.
Muito bem, estou recebendo aqui no nosso Economia e Desenvolvimento o Dr. Carlos Biderman, que é um grande apoiador nosso aqui do programa. Eu sempre digo, né? O programa está completando 25 anos, começamos lá na TV Guaíba, antiga TV Guaíba e tal, e hoje ele se mantém exatamente por parcerias como a do Dr. Carlos Biderman. Obrigado, Biderman, pela tua Eu presença. que agradeço. Muito obrigado, Silvio. Prazer estar aqui conversando contigo. E com o Biderman a gente pode conversar vários assuntos. Vamos começar hoje mais leve e tal, sobre futebol, né? Porque afinal de contas o Biderman é de futebol. Eu me lembro, Biderman, que o Brasil antigamente era conhecido como país do carnaval e do futebol. Vamos deixar um pouquinho as mulheres de lado, as mulheres bonitas e tal, mas carnaval e futebol. Hoje, lamentavelmente, o Brasil está sendo conhecido como o país da corrupção e da impunidade. E uma lástima isso, né? Porque Entre outras coisas. Entre outras coisas, né? Nada positivo. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Como é que tu está vendo aí, por exemplo? Vamos começar com o futebol. Nós temos aí o futebol, o Grêmio e o Internacional, representantes gaúchos. Como é que tu está vendo nesse começo de ano a dupla Grenal? Olha, Silvio, em primeiro lugar, prazer estar aqui conversando contigo. É sempre muito gostoso, muito prazeroso maravilhoso. vir bater um papo. E a gente conversa sobre coisas do passado aqui que talvez não vale a pena comentar em público, né? Mas eu vejo com bons olhos o início do futebol gaúcho, né? Esperava mais do Grêmio nesse início, por toda a expectativa que foi criada, até com o treinador novo, com alguns jogadores novos aí, chegando, o TT especialmente, né? Dando uma movimentação diferente para o time, a partir até da expectativa, que não era muito boa no final do ano passado. Mas, enfim, o Grêmio não começou muito bem, né? O Internacional, por exemplo, começou um pouco melhor, ganhou o Grenal, que sempre é uma grande vantagem. Mas eu vejo, enfim, com bons olhos a expectativa para esse ano. Eu acho que os dois, estruturando os times como estão, treinadores novos, eles precisam aprender a cultura gaúcha, precisam se adaptar ao Rio Grande do Sul, se adaptar especialmente ao clube e estabelecer o seu padrão de jogo nos dois times. Então, eu acho que os dois têm muito boa condição de fazer uma boa campanha esse ano. Eu não estou dizendo que isso seja para títulos, especialmente de brasileiro. Beliscar uma Copa sempre é possível. O Gauchão, qualquer um dos dois pode ganhar. O Grêmio, o que eu gostaria, Silvio, é que o Grêmio focasse pela primeira vez em tantos anos na Sul-Americana, que é um campeonato interessante. É a segunda divisão da América, sem dúvida nenhuma, mas o co-irmão ganhou uma vez e se vangloria disso. E por que não o Grêmio também tentar ganhar uma vez? O Grêmio nunca deu importância para a Sul-Americana. Mas eu acho que esse ano, com o Luiz Castro, eu acho uma nova mentalidade, direção nova. Eu gostaria muito que o Grêmio focasse na Sul-Americana para efetivamente fazer uma campanha com chance de título. Eu acho que o Grêmio tem grupo, tem time para isso, e o que eu gostaria seria isso. Beliscar uma Copa do Brasil, por que não? O Grêmio já entra na quarta ou quinta fase, que sempre é uma vantagem. E no Brasileiro fazer uma boa figura, quiçá, eu acho que título muito difícil, eu acho que o Grêmio não tem plantel para isso, mas quiçá uma classificação para a Libertadores, para aí sim, o ano que vem, numa nova condição. O Grêmio está fazendo um trabalho fantástico de saneamento das suas finanças, que é extremamente importante. O Grêmio está conseguindo novos contratos, conseguiu esse da tiqueteira, provavelmente vai conseguir um bom contrato de naming rights da Arena, provavelmente vai conseguir também algum bom contrato de marca para patrocínio principal da camiseta. Então, o Grêmio se reestruturando com algumas operações financeiras que já aconteceram e outras que estão por acontecer, o Grêmio saneando as suas finanças tem condição de dar um salto de qualidade muito importante em 2027. A gente sabe, né, se dinheiro é super importante, mas não é tudo. Às vezes se faz bons times, como o Mirassol no passado, com pouco dinheiro e tem sucesso. O Grêmio já fez isso Grêmio, exatamente, já fez no passado. O Grêmio, ao contrário, já teve situação financeira excelente e não conseguiu fazer time. Então, isso não é definitivo, mas é um excelente indicador e eu acho que é impossível manter sucesso permanente, ou pelo menos recorrente, sem uma situação financeira equilibrada. E o Grêmio, acertando as contas esse ano e fazendo bons campeonatos, tendo resultado esportivo, se projeta no 27, aí sim, em condição de disputar o Campeonato Brasileiro. Interessante, né? Tu já fala em 2027, quer dizer, o ano que vem, né? Eu acho que realmente o preparo tem que ser para esse ano. E uma coisa interessante, outro dia eu estava vendo um programa de futebol, esportes do centro do país, e vi um camarada dizer aquilo que nós já sabemos o que é. Ele falando sobre possibilidades de times serem campeões brasileiros esse ano. Aí um camarada disse, olha, uma das coisas que me chama a atenção é que antigamente, o cara já mais da velha guarda, antigamente a dupla Grenal sempre era citada como pretendentes qualificadas para ganhar o título brasileiro, e hoje não mais. Quer dizer, eu acho que pelo menos nós temos que voltar a ter esse respeito nacional de entrar também para disputar para e passo. Claro, nós sabemos que tem problema financeiro, os clubes de lá têm muito mais vigor financeiro e tal, mais plantel de qualidade que nós, como tu disseste, também isso não resolve o problema. Mas que a dupla Grenal entre no Campeonato Brasileiro com possibilidade de ganhar.
Sabe, Silvio, que eu acho que tem uma receita para isso. É fácil falar agora fora da administração do Grêmio, mas eu acho que tem uma receita para isso. Quer dizer, a maior utilização da base. E com boa condição financeira, a condição de retenção desses atletas jovens ela é maior. E aí sim, mesclando com boas contratações, fazendo um time com metade da base e metade de jogadores, mais ou menos, né? Metade de jogadores experientes vindos de outros de fora, o Grêmio tem hoje praticamente tem pouco aproveitamento da base. E o Grêmio não aproveita a base, assim como outros clubes, porque tem necessidade premente de vender para realizar recursos e pagar suas contas. Então o Grêmio, numa situação financeira melhor, tem condição de aproveitar melhor a base e reter esses atletas, pelo menos por 3, 4 anos, para que eles possam trazer resultado esportivo além do resultado financeiro. Eu acho que essa é a chave para voltar a ser, vamos dizer assim, protagonista. Se habilitar a ser um campeão, né, brasileiro. Isso. Agora, tu colocaste uma questão que é interessante. Eu sempre defendi isso, né? Nós somos de uma fase também diferente do futebol, em que, por exemplo, a dupla Grenal, vamos citar só a dupla Grenal, ela se abastecia exatamente do pessoal da base, né? Hoje é diferente. Hoje, no Grêmio, lá tem, eu acho, mais estrangeiro que nacionais. E tem muito mais gente de fora do que internamente. Então, a questão da base é fundamental, né, para que nós possamos... Até porque, pelo seguinte, o camarada que é da base, o cara que foi lá, que começou na base do Grêmio, ele tem a identificação com o clube, ele tem a identificação com o Estado, ele tem um compromisso, que a gente sabe que quem é do Grêmio, quem é do Internacional, defende com unhas e dentes, com amor ao seu clube. Exatamente. Isso é que falta, o compromisso. Exatamente. Olha a volta do TT aí, que não chegou a jogar no time principal quando saiu em 16, 17, agora volta com vontade de jogar. E aparentemente ele está com vontade. Ele deu uma entrevista sobre isso, né? Tomara que sim, não seja outro Douglas Costa, né? Outro Douglas Costa. Voltou e foi um fracasso. Bom, Debra, vamos falar agora sobre assunto mais leve, né? Que é a economia. E menos importância. Menos importância. Que na verdade é a seguinte: o grande problema do Brasil, né? Nós sabemos o que é que lá atrás dizem que não foi o Charles de Gaulle que deu aquela frase, né? Dizia n'est pas un pays sérieux, que o Brasil não é um país sério. Ele disse lá que foi um assessor dele, enfim, lá, ele se explicou com relação a isso. Mas, de qualquer maneira, o Brasil ainda não é um país sério, porque se fosse um país sério, em primeiro lugar, não teria o presidente que tem. Porque, veja bem o seguinte, uma vez eu fui fazer um concurso público, em 1987, minha mulher dizia, não, faz um concurso público e tal, eu estava tranquilo na minha vida e tal, tudo bem, fui fazer. E passei para o Banco do Brasil. Eu passei, tinha 52, 53 vagas, eu passei com o número 73. Eu estudei sempre, fui muito estudioso e tal. Aí me chamaram no Banco do Brasil e diziam, olha, tu vai ficar na coisa aqui, porque de repente tu vai ser aproveitado nos próximos 3 meses, papapá. Só que tem uma coisa, tu não pode ter nada na justiça, tem que ir ficha limpa. Aí eu fico pensando, poxa vida, hoje, o presidente da República é o cara que tem a ficha mais suja desse país, cara. Ele é presidente da República e é defendido por instituições como a OAB, como o Congresso Nacional, Ministério Público. E aí, Guilherme, o nosso problema é a corrupção, né? Que está encravada, ela é difícil de sair, e é por isso que o Brasil não dá certo. Essa é uma das razões, né, Silvio? Eu acho que, vamos dizer assim, o pouco respeito às contas públicas, né, os gastos exagerados. Hoje o Brasil, com mais de 40 milhões, nunca sei se esses números são verdadeiros ou não, saindo da boca de quem sai, a gente sempre coloca em dúvida. Agora estão mexendo no IBGE para mexer nos números das informações. Isso é mais uma vergonha do que está acontecendo no Brasil. Mas, sei lá, 40 milhões de pessoas vivendo salário família, como é que tu resolve essa questão? As pessoas, a gente já falava com amigos há pouco, as pessoas não querem trabalhar, não vale a pena trabalhar, porque ele ganha, sei lá, R$800 do Bolsa Família, mais Bolsa Gás, mais não sei o quê, 1.000 e poucos reais, faz um Uber aqui, ali ele ganha R$2.000, com pouco trabalho. Estava visitando um cliente em Minas ainda essa semana, o pessoal, os funcionários trabalhando em condições difíceis, né, porque trabalho na fábrica, um lugar quente, perto de fornos e equipamentos que produzem calor, tem que usar um equipamento robusto para se preservar em relação ao próprio calor e até os riscos de acidente. E essas pessoas ganham R$2.500, R$3.000, quando muito, né? Então, qual é o incentivo que a pessoa tem para trabalhar numa condição dessa? Falava com um amigo também sobre motoristas. Está dificílimo conseguir motoristas no Brasil hoje, porque as pessoas, os caras não querem trabalhar. Então, com essa quantidade de pessoas vivendo de salário família, a situação é dramática, né? E o déficit público nas nuvens, né? Então, cada vez mais cobrança de impostos. Está se falando de novo em aumento de impostos. Já soube que possivelmente a expectativa para esse ano é que os aumentos de impostos propostos sejam todos aprovados, que é um ano eleitoral, ninguém vai querer ser contra o aumento de imposto que beneficia, entre aspas, camadas importantes da sociedade. Então, lá vamos nós de novo, né? Se a única esperança que se tem esse ano, e todo ano de eleição a gente tem uma esperança renovada, é uma mudança importante, não só a nível de presidência da República, ganhe qualquer um mesmo, menos o Lula,
e que se consiga eleger um Congresso de relevância, de competência, que tenha capacidade, tenha força e tenha coragem de enfrentar os desmandos que acontecem, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Se isso acontecer, a gente tem um sopro de esperança para que as coisas comecem a mudar no Brasil. E como tu disseste, a pior endemia que existe, a pior pandemia que existe, endemia e pandemia, num país, é a falta de ética, a falta de conduta moral. Quando isso acontece nas instâncias superiores, aí tudo vai abaixo, né? O que as camadas inferiores pensam e agem quando tem, vamos dizer assim, os seus superiores, os seus mandatários agindo da forma como agem, sem nenhum respeito à ética, à conduta moral, infringindo as regras, não respeitando a Constituição. Então, isso gera um nível de, vamos dizer assim, de propensão à não conduta ética tremendo. Eu convivo e milito em diversas empresas no Brasil, e a gente tem programas de compliance extremamente rigorosos para evitar qualquer desvio ético, qualquer desvio de conduta, seja moral, seja ética, em todas as suas esferas. As pessoas assinam documentos, fazem treinamentos, enfim, são obrigadas a respeitar. São fiscalizadas. São cobradas, fiscalizadas por isso. Qualquer desvio ético tem sanção, tem algum tipo de punição, né? Claro. E muitas vezes demissões por justa causa. E melhor, Silvio, até mais adiante, as demissões por justa causa nas empresas que eu tenho participado, elas não são revertidas na justiça porque elas são muito bem consubstanciadas, né? Então, se a gente trabalha assim no setor privado, e eu tenho sido um agente da defesa dessa conduta, como é que o setor público vive esse inferno que a gente assiste todos os dias, com, vamos dizer assim, com leniência por parte de todos os órgãos que deveriam fiscalizar adequadamente esses processos? Então, e a politização desses órgãos, né, que deveriam ser apolíticos e apartidários. E, no fim, eles tomaram partido, se partidarizaram, tomaram posição publicamente nas eleições e produziram o que está acontecendo no Brasil, infelizmente. Então, eu acho que, infelizmente, Silvio, nós temos a eleição de 2026 esse ano, onde nós temos um sopro de esperança que essas coisas possam efetivamente mudar no Brasil novamente. Não quero desistir do Brasil, eu já estou com 72 anos, a gente já está um pouco cansado de lutar, né, Silvio? Mas a gente não pode esmorecer, não pode desistir, porque o Brasil tem um futuro extraordinário pela frente ainda, apesar disso tudo, as nossas riquezas naturais, sempre se fala nisso desde os anos 50, né? Mas que a gente não consegue explorar, não consegue transformar isso, assim como a Venezuela não conseguiu, nós também não estamos conseguindo transformar isso em efetiva riqueza, onde a gente possa usufruir dos benefícios daquilo que a gente tem. Né? E na verdade, assim, eu acho que a gente sempre fala, tem que ter educação, mas não adianta a educação se não houver punição. O que eu quero dizer assim, ó, questão do setor público. Bom, o cara aqui não tem como nós fugir do nome do presidente da República. Ele lidera um partido, o que o partido dele fez em 20 anos quase de domínio no governo? 20 anos. O que o Brasil só afundou nesses 20 anos? E ainda põe a culpa no Bolsonaro. E a culpa ficou 4. Ficou 4 e 2 de pandemia. 2 de pandemia. E ainda naquele 4 anos de governo, ele fez muito mais do que esse cara fizeram nos outros 16 anos. Exatamente. Dizer, aí não dá, eu não consigo entender a sociedade brasileira ainda cair nesse conto do vigário, porque, pelo amor de Deus, olha, o cara não precisa ser economista, não precisa ser jornalista, não precisa ter discernimento maior para entender que nós estamos indo para o fundo do poço. Esses caras estão há 20 anos no governo, não tem uma obra social, que eles falam tanto no social, nós estamos só empobrecendo. A única coisa que eles se vangloriam é de dizer que eles estão transformando o Brasil num vasto albergue. Cara que só recebe bolsa isso, bolsa aquilo e tal. Quer dizer, e aí? Não tem como. Quem paga essa conta, senhor? Quem paga essa conta? E qual é o futuro desse país? É isso que eu fico pensando, não tem como. É muito difícil. Mas vamos lá, tem um sopro de esperança aí, que esse ano a gente tenha bons resultados nessas eleições, que a gente possa ter um Brasil diferente daqui para frente. Vai ser muito difícil. As contas públicas estão em estado absolutamente deplorável, o INSS está quebrado. O próximo governo, seja quem for, vai fazer o quê? Vai sofrer demais. E, obviamente, que se não for Lula, tomara que não seja, vai ser criticado duramente, vai ser responsabilizado por uma coisa que foi feita lá atrás. Então, difícil. Muito complicado. Bom, mas de qualquer maneira, não devemos perder as esperanças. Eu me lembro quando eu vim para Porto Alegre, aqui com 16 anos, né? E a gente começou na faculdade e tal, e o Brasil, o país do futuro e tal. Então, a gente alimentava grandes esperanças. Até que no final da década de 70 surgiu um partido que acabou provando na prática, né, de que realmente não tem como se desenvolver, como sonhar com um país com o nível de corrupção, com o nível de despreparo e desfaçatez dessa turma. Né? Se tu pegasse, cara, não tem como tu analisar isso aí e não ficar pé da vida com a coisa. Porque, o Brasil, como tu diz, nós sabemos, o Brasil
Tem países que não têm 1% do que o Brasil tem de riqueza para ser explorado e é muito mais desenvolvido que o país. Isso está nas pessoas, né? No recurso humano, nas elites, né? Das elites corruptas que nós temos. É verdade, Esse é o problema. infelizmente. E isso só tem solução com liberdade de mercado. A única coisa que produz, vamos dizer assim, a limpeza desse processo é o mercado livre. Enquanto estiver Estado forte, vai criar dificuldade para vender facilidade. E a gente sabe quem são os beneficiados nesse processo todo. Né? E nós sabemos o que está acontecendo hoje, né? Temos eleições esse ano e o establishment, aquele pessoal que está comandando o país há 20 anos da fez, só fundou o país, está criando condições para que não haja debate político no Brasil. Tem uma lei aí agora de um arroxo das liberdades, para nos arrochar mais a liberdade, para não poder discutir o Brasil nessas eleições. É assim que a coisa funciona. É verdade. Brida, um grande abraço, até uma próxima. Obrigado, senhor. Entrevista. Prazer Até a falar próxima. contigo sempre. Valeu, valeu. Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. É o primeiro programa de 2026. Na verdade, nós repetimos desse mês aí, até porque as pessoas estão viajando, estão de férias, estão desalentadas muitas vezes, né? E, naturalmente, que isso traz muito problema, até que o pessoal tira férias, né? Está na época de tirar férias. E estamos, então, retomando o nosso Economia e Desenvolvimento há 25 anos no ar. 25 anos no ar. Num estado como o Rio Grande do Sul e num país como o Brasil, é uma grande conquista. E é uma conquista muito boa, porque, na verdade, ela provém de todos aqueles que passam aqui, que dão a consistência, trazem o conteúdo para o programa. É o caso do nosso convidado de hoje, Wesley Lacerda, empresário. Prazer em tê-lo aqui. Grande Silvio, tudo bem? Feliz Prazer ano em dividir 90, a bancada de contigo. 2026, né? É, cara, 26 está com tudo para nós, né? Vamos fazer um verdade. grande 2026. Apesar de tudo. Tu disseste muito bem, vamos fazer um grande 2026. Se nós não nos propusermos a isso, Bravo. Quem vai fazer? Ninguém vai fazer. Wesley, tu estivesse viajando aí 10 dias na Itália, na Europa, etc. e tal, e naturalmente o Brasil não parou, mas parece que, nós estávamos conversando agora há pouco, antes de começar o programa, parece que a coisa, ao invés de melhorar, vem piorando. Olha, Silvio, assim, primeiro, o Brasil internacionalmente não é relevante em termos de notícia. Em termos de problema, o peso do Brasil em termos das notícias globais é muito pequeno. Com tristeza digo isso, né? Com tristeza. Mas a gente está vendo, né, coisas como o nosso presidente, no ano de eleição, abriu um orçamento gigantesco para manter o assistencialismo. E aí, mantendo as pessoas cada vez mais dependentes de um Estado provedor, uma visão muito complicada. Falasses agora, né, de vamos fazer o nosso ano de 2026. Quando tu tem um grande pai provedor, o nosso jovem ele se desresponsabiliza pelas suas próprias coisas. E é um pouco isso que eu estou vendo hoje, né? O jovem com a expectativa da liberdade, que começa pela libertinagem, ou seja, liberdade sexual, liberdade de gênero, liberdade de coisas... De valores e princípios. De valores que não são produtivos, mas cada um tem os seus valores, a gente entende. Agora, tu ter valores que não te fazem acréscimo, não é que são valores. A palavra valor, do grego valeo, significa acréscimo de identidade. Então, jovens que não têm crescimento de identidade, não têm crescimento de valor, não produzem para si, não produzem para a sociedade, obviamente vão querer um Estado provedor. E aí agora nós estamos entrando num ano de eleição, o presidente Lula já botou no orçamento 90 bilhões em programas assistenciais, e eu não chamo de programas sociais, chamo de programas assistenciais. Porque nós estamos nos últimos aí 24, 26 anos, com 20 anos de PT. Com 20 anos de PT, a pessoa ainda precisa de vale gás. Com 20 anos do PT, a pessoa ainda precisa de vale refeição, vale energia, ainda precisa de Bolsa Família. Depois de 20 anos, as pessoas dependem mais do governo do que dependiam no início. Não dá para entender que nós estamos indo numa linha que não funciona. E o mais cruel de tudo isso, né, naturalmente, né, o Wesley, é que a cada eleição esse camarada vem para o palanque na propaganda eleitoral dizendo que vai fazer, que vai diminuir a pobreza, e as pessoas acreditam ainda. O camarada que até que há 20 anos está prometendo isso.
e nos entregou o quê? Um país devastado, um país sem motivação, um país desestruturado, um país sem perspectiva, né? As pessoas sem saber o que fazer, quer dizer, sem esperança, inclusive. É uma lógica, né? Esse é um trabalho que a gente tem que fazer, mas a direita ela se preocupa muito mais em fazer, em produzir, do que em militar. Né? Se preocupa consigo e se preocupa menos com o que pensam os outros. Mas era um trabalho para nós fazermos, né? Qual é que era a plataforma de campanha do Lula em 2002, em 2006, depois da Dilma em 2010, depois da Dilma em 2014, depois do Lula em 2022? Qual é que era a proposta de campanha? Quais eram as coisas que eles agrediam como que não funcionassem no Brasil, que eles iriam resolver? Estão há 20 anos propondo a mesma solução que não entregam. Né? E aí, meu amigo, assim, estava conversando com um outro amigo comum nosso, tio Júlio Ribeiro, e ele tem uma tirada que para mim ajuda muito a dar um alento, que é, nós estamos aí há 9 meses do nascimento, né? No início de outubro vem a eleição, estamos há 9 meses da eleição de um bebê, que é um novo Brasil. Está na nossa mão agora trabalhar para que ele nasça com vontade de trabalhar ou com vontade de descansar? Sabe, Wesley, eu tenho uma tese que eu acho o seguinte, ó. A gente que estudou bastante, leu bastante, né, sabe que existem certos simbolismos que acabam fazendo com que as pessoas se narcotizam por aquela coisa. Por exemplo, a questão do fanatismo. As pessoas têm, de certa maneira, uma adoração, uma veneração por certos símbolos, e elas não abrem mão daquilo, mesmo que aquilo não dê resultado nenhum. Mesmo que aquilo, inclusive, seja a desgraça da vida dela e da família dela e do país dela. E eu digo, quem é isso aí? Para mim, o Brasil só vai começar a ter uma possibilidade de voltar a dar certo e ser uma grande nação como nós sonhamos, no dia em que o Lula não estiver mais no cenário político brasileiro. Graças a Deus, né? E aqui eu não quero entrar numa pecha de bolsonarista, né? Porque na minha visão eu não queria nenhum dos dois, nem o Lula e nem o Bolsonaro. Na minha visão, a primeira grande questão seria acabar com esses dois, tirar os dois da cena primária. Um já está fora, que é o Bolsonaro, né, e tirar a lógica do Lula. Né? E nós precisamos de coisas novas, nomes novos, pessoas novas. Projetos novos, viáveis, né? Projetos viáveis. Né? De fato, assim, o Brasil tem um grande projeto, Silvio, que é a educação. O nosso jovem, sem uma autonomia mínima para decidir o que serve e o que não serve, acaba sendo um apaixonado pelo bonito do dia. E aí tem o comportamento de grupo. Se no grupo dele o bonito do dia é a esquerda, então eu sou esquerdista. Se no grupo dele o bonito do dia é ser homossexual, então eu quero ser homossexual. Se o grupo do dia pensa que o bonito é ser revolucionário, eu quero ser revolucionário. É a questão do pertencimento, aquilo, né? O cara assim quer... como se o grupo do dia diz, não, nós temos que ser religiosos eferrados. Nós, então, temos que ser religiosos e ferrados. Então, cara, a autonomia de pensamento ela vai ensinada desde a escola, quando o jovem é estimulado a entender que determinadas escolhas portam um resultado, outras portam outro resultado. De criança se ensina isso. E quando a criança não tem autonomia, a família, o pai tem que ter autonomia. Então, os pais hoje da nossa geração é que são os responsáveis por essa turma de inconsequentes. Turma que não quer trabalhar, turma que não tem responsabilidade, turma que não se relaciona, turma que fica no celular, turma que não sabe falar, turma que não lê, turma que não tem disciplina, turma que não se investe em nada, turma que não sabe se relacionar com as pessoas, não sabe falar, não sabe ler, não sabe escrever. Eu tenho muito contato com os jovens. Cara, eu deixei de dar aula para graduação porque o ser humano que chega numa faculdade privada, ou seja, em princípio, teve as condições básicas escolares, não consegue ler um texto. Não todos, obviamente, mas tem um grupo enorme que chega, recita as palavras, mas não compreende o conteúdo. Sabe ler. O nível de compreensão não existe. É o que eu chamo de um analfabeto funcional. Porque ele sabe as palavras, mas não sabe o que elas significam. Então, a gente olha uma previsão de um governo investir 90 bilhões em programas assistenciais. É para que esse jovem fique mais autônomo ou mais dependente do Estado? Seguramente não é para que esse jovem fique autônomo. Aliás, pelo contrário, né? É para causar a dependência permanente.
Como a gente vê, né? Eu estou cansado dessa... A condição de jornalista é fantástica, né? Conhecer o Wesley, ter a possibilidade de conhecer pessoas com pensamento, pessoas que sabem pensar e sabem refletir sobre as coisas do Brasil. Então, isso me permitiu andar por certos segmentos, né? E eu fico impressionado de ver a falta de percepção das coisas, dos fatos, por pessoas que, como tu diz, é porque é interessante isso, vou pertencer aqui a esse grupo, aconteça o que acontecer. Quer dizer, o cara não sabe que qualquer ato dele vai ter a sua consequência, inclusive contra ele. É complicado. É difícil. Eu hoje trabalho com muitos jovens, que são de natureza empreendedora, a gente acaba investindo em algumas startups, né? Então, tem muitos jovens, e alguns até nem tão jovens mais, tem família montada. Né? E tu vê nos olhos deles uma angústia. Wesley, vamos continuar? Vale a pena a gente se arriscar? Vale a pena a gente se investir? E aí tu pensa assim, esse cara que é o futuro do Brasil, que está aqui arriscando tudo que tem e o que não tem, pondo em risco, inclusive em alguns casos, a própria família, esse cara está se desmotivando. Qual é a alternativa desta criatura? Eu vou perder um empreendedor que decidiu se arriscar, que decidiu botar empenho naquilo que ele acredita para construir um valor que no final é social, que vai dar emprego, que vai pagar imposto, que vai produzir um bem, um serviço na sociedade. Eu vou pegar esse cara, que é um diamante, e em vez de lapidar, vou enterrar? Cara, então assim, ó, papel da gente, os Matusalém, os velhos, né, cara? É não deixar essa turma cair. É verdade. Puxar. Aliás, despertar neles uma coisa que eu acho fundamental nesse momento no Brasil. O poder de indignação. Só que a indignação não adianta ficar indignado e tal, mas tem que agir. Então, esse é o grande problema. No próximo programa vamos falar sobre isso, porque isso envolve uma série de comprometimentos. E muitas pessoas não querem se comprometer. Se tu não tiver compromisso com o que tu faz, tu vai fazer mal feito. Entendeu? Então esse é o grande problema. O Brasil tem solução. Eu acho que nós vamos chegar lá e tal. Está difícil, é muito difícil, está quase impossível, mas não é impossível. Nós temos que ter esse poder de indignação e colocar em prática, ter coragem e enfrentar o sistema. Senão, aí não adianta nada. Wesley, obrigado pela tua presença. Obrigado, meu querido. Até uma próxima. Valeu. Muito bem, é sempre bom começar aqui esse espaço agora, nesse minuto do programa, conversar com um grande amigo, um camarada que a gente aprendeu a admirar pelo conhecimento, pela empatia, né? Um grande amigo que eu tenho e que é um dos responsáveis, aliás, pela manutenção desse programa que está completando 25 anos no ar. Começamos lá atrás, aí, TV Guaíba e tal, eu sempre digo isso, mas hoje estamos aqui graças a Salésio D'Agostino também. Salésio, obrigado pela tua presença, né? Uhum. E acho importante isso, essa parceria, e até porque tu traz, eu sempre digo assim, o programa não é em cima do apresentador. Eu sou muito humilde para entender o seguinte, um programa de televisão, ele permanece, ele se consagra e se eterniza até exatamente por aquilo que ele passa para vocês, para a população. E no caso, o professor me ajuda muito nisso. Obrigado, Salésio. Eu sempre à disposição. E com o Salésio nós vamos ao espaço então chamado Conversando sobre Contabilidade. Professor Salésio, aqui tem uma pergunta do Carlos Augusto Fronza, Itajaí, um abraço Itajaí, Santa Catarina. Estarei lá nesse feriadão aí, tá em Santa Catarina, não é em Itajaí, mas de qualquer maneira, Itajaí é uma cidade próspera, né? Uma cidade industrial lá de Santa Catarina. Mas ele pergunta o seguinte, professor D'Agostino, posso usar a tabela FIPE para ajustar o valor dos veículos do meu ativo imobilizado? Ele diz o seguinte, me disseram que sou obrigado a usar a tabela da Receita Federal e aplicar as taxas ali estabelecidas para fazer a depreciação deles. É certo isso, professor? Pois então, vamos lá. Carlos, tu tens que entender que nós temos normas a serem cumpridas. Uma é a norma contábil, outra a norma tributária, a norma fiscal, ok? São coisas distintas. A norma contábil estabelece lá, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC 27, que trata lá do ativo imobilizado, diz que a depreciação deve refletir a perda real do valor do bem, considerando o valor residual. É isso? Então, tu tens o valor do bem, tira o valor residual, que é aquele preço que tu pega
pelo bem quando você quiser vender. E o método da depreciação, o mais apropriado. Então, tu tens que aplicar o método mais apropriado para garantir, né, a fidedignidade das demonstrações contábeis. Então, tu, como contador, tu deve saber que eu preciso informar, expressar nas demonstrações contábeis o valor real do meu ativo imobilizado e, por consequência, como tu estás dizendo, dos teus veículos. A norma tributária estabelece uma tabela de depreciação, né? Lá pela Instrução Normativa 1700, lá de 2017, publicou uma tabela de depreciação e essa tabela estabelece os índices máximos a ser depreciados nos bens do ativo imobilizado. E lá, nessa relação, consta o percentual que deve ser depreciado, né, do nosso imobilizado, dos nossos veículos. Então, veja que são coisas distintas. Uma coisa é para efeitos fiscais, tributárias, outra coisa é para efeitos patrimoniais. Para efeitos fiscais tributárias, é para aquelas pessoas jurídicas que apuram o seu resultado pelo lucro real e aplicando uma taxa de depreciação maior, por consequência, o custo ou a despesa será maior, com isso cai o resultado, caindo o resultado, tu vais pagar menos imposto de renda e menos contribuição social. Então, esse não. Como a legislação tributária diverge da legislação contábil, e se tu adotou a legislação tributária, esta diferença entre as duas normas, né? E se tu quiseres aproveitar, né, esse benefício de redução do teu resultado, então tu ajusta no LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. Então veja só, aplica-se a norma contábil. A norma contábil tem uma desvalorização menor que a norma tributária. Muito bem, só que tu tributando pelo lucro real, se tu quiseres adotar a alíquota máxima que a Receita Federal estabelece, tu faz esse ajuste na demonstração, no livro de apuração do lucro real, e aí tu ajusta e paga, então, o teu imposto de renda e a tua contribuição social sobre esse lucro real, considerando, então, essa taxa de depreciação maior do que efetivamente aconteceu. Tá bem? Então, vejam que são coisas distintas. Então, quem te disse isso não está certo, porque tu tens que adotar a norma contábil, porque é a norma que rege o patrimônio. Por que surgiu essa dúvida? É importante que tu saiba por que surgiu este problema. Tá? Esse problema surgiu porque a Receita Federal ela baixou uma solução de consulta, que é a solução de consulta COSIT 187 de 2023, que determinou que para apurar o ganho de capital, quem tributa pelo lucro presumido tem que usar a taxa máxima instituída pela Receita Federal, que é a Instrução Normativa, então, 1700 de 2017. Então, essa solução de consulta disse o seguinte: se tu tributa pelo lucro presumido, tu és obrigado a depreciar pela alíquota máxima estabelecido pela Instrução Normativa de 1700. Só que essa norma, essa solução de consulta, não foi ratificada pelo Poder Judiciário e também pelo Conselho Administrativo de Recurso Fiscal. Quer dizer, o Conselho Administrativo de Recurso Fiscal e o Poder Judiciário dizem, não, essa solução de consulta não se aplica ao caso concreto. Por que isso? Porque o artigo 1187 do Código Civil Brasileiro estabelece que os bens destinados à exploração da atividade serão avaliados pelo custo de aquisição, devendo, na avaliação, assegurar a sua substituição ou a conservação do valor. Então, isso está lá no Código Civil. E ainda, lá no Código Civil, no artigo 1188, diz que o balanço patrimonial deve exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa. Ora, através desta solução de consulta e através daquela instrução normativa, usando a taxa máxima,
esses artigos do Código Civil seria totalmente descumprido. Também diz o regulamento do imposto de renda, no artigo 222, que o ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil. O que é o valor contábil? O valor contábil é o valor que está registrado no patrimônio, na parte contábil da empresa. Então, se existem os registros contábeis estabelecem como depreciação o valor real, né, da desvalorização do bem, então tem que considerar esse valor. Então é isso que a norma diz. A Receita Federal diz, se tu apura pelo lucro real, tá? E se tu usasse a taxa máxima, então tu ajusta isso no LALUR, tá? Essa diferença no LALUR. Se tu tributa pelo lucro presumido, então tu terás que recolher o ganho de capital através dessa diferença. Só que esta norma da COSIT 187 não é cumprida, não foi ratificada, não foi recebida pelo Poder Judiciário e também pelo Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que essa norma não deve ser aplicada, porque ela não se aplica aos casos previstos na lei, porque a lei diz que as demonstrações contábeis devem exprimir a realidade dos valores patrimoniais e a taxa máxima estabelecida pela Receita distorce aquilo que está estabelecido na legislação. Parabéns. Eu, como economista, fico admirado de ver o conhecimento que tu tens e, sobretudo, o valor que isso representa para o pessoal das empresas. Não tenha dúvida. Um valor extraordinário, né? Porque as pessoas têm que ter o conhecimento, ter o discernimento para, através desse conhecimento, poder se ajustar para não ter dor de cabeça depois. Isso, e pagar o justo. Exatamente, e não pagar pode pagar mais do que nós já estamos nem pagando, mais, porque nem pagamos menos. demais. Pagar o justo. Pagamos Parabéns. demais. Um grande abraço. Um grande abraço. Até a próxima, professor. Até lá. Muito bem, chegamos ao final do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Um novo encontro nos próximos dias. Até lá.